Sim, sou muito nervoso. Terrivelmente nervoso mesmo, e sempre o fui. Mas por que me suponho louco? A doença tornou mais aguçados os meus sentidos. Não os destruiu, não os embotou. Mais do que os outros, tenho uma audição aguçadíssima. Ouço admiravelmente bem todos os sons produzidos no céu e na terra. Tenho ouvido até muitas coisas do inferno. Como posso, pois, ser um louco? Atenção! Reparem bem com que perfeita lucidez, com que tranquilidade de espírito eu vou contar-lhes toda a história. Ser-me-ia completamente impossível dizer-lhes como primitivamente a ideia entrou no meu cérebro, mas uma vez concebida nunca mais me abandonou noite e dia. Fim não tinha algum. A paixão foi estranha ao caso, por completo. Eu estimava deveras o pobre velho que nunca me fizera o menor mal, que nunca me insultara. Nem mesmo invejava o seu dinheiro. Creio que foi o seu olho. Foi isso, de certo. Um dos olhos parecia os de um abutre. Um olho azul claro, recoberto por uma película nevoenta. Cada vez que esse olho me fitava, sentia gelar-me o sangue. E assim, lentamente, por graus, muito gradualmente, introduziu-se na minha mente a ideia de arrancar a vida do velho, para dessa forma me livrar para sempre daquele olho. Agora este é o ponto. O senhor supõe-me louco. Os loucos nada sabem. Se vissem com que inteligência eu procedia, com que precaução, com que prudência, com quanta dissimulação eu metia as mãos à obra. Eu nunca fora mais solícito para o velho do que durante a semana inteira que precedeu o crime. E todas as noites, pela meia-noite, levantava o trinco da porta do quarto dele e abria. Oh, tão devagarinho. E então, depois de suficientemente a entreabrir, introduzia no quarto uma lanterna de furta-fogo fechada, hermeticamente fechada, que não deixava passar um mínimo raio de luz. Em seguida, metia a cabeça pela abertura. Se vissem, teriam rido da destreza com que eu metia a cabeça. Movia-se lentamente, muito, muito lentamente, de maneira a não perturbar o sono do velho. Levei seguramente mais de 1 hora para meter a cabeça pela abertura, muito antes de poder vê-lo deitado no leito. Um louco seria porventura tão prudente? Depois, quando tinha a cabeça dentro do quarto, abria a lanterna com precaução. Com que precaução? Porque o gonzo rangia. Abria então a lanterna de tal modo que o raio de luz fosse justamente incidir no olho do abutre. Eu fiz isso durante 7 longas noites, cada noite à meia-noite, mas encontrei sempre o olho fechado, de modo a não poder, portanto, concluir o meu trabalho. Foi por isso que disse não odiar eu o velho. E que eu odiava era o seu olho maldito. E todas as manhãs, logo que o dia nascia, entrava ousadamente em seu quarto, falava-lhe corajosamente, tratando-o pelo seu nome num tom cordialíssimo, e informando-me de como passar a noite. Bem vem que ele seria possuidor de uma dissimulação rara se desconfiasse que cada noite, à meia-noite em ponto, eu o examinava enquanto dormia. Na 8ª noite foi assim mais prudente. Abri a porta com mais precaução. A minha mão não fazia mover a porta com mais rapidez do que se move um ponteiro de um relógio. Nunca, como nessa noite, senti tão perfeitamente o poder das minhas faculdades, da minha sagacidade. A custo continha as sensações que o triunfo produzia em mim. Pensar que estava ali, abrindo a porta pouco a pouco, sem que ele pudesse sonhar as minhas ações, os meus pensamentos secretos. Ao ter esta ideia, não pude deixar de rir um pouco, abafadamente. Ele ouviu-me, talvez porque se voltou pesadamente no leito, como se estivesse acordando. Pensam, por acaso, que eu me retirei por isto? Não! O quarto, de tão profundas que eram as trevas, estava negro como piche. Porque as janelas tinham sido fechadas cuidadosamente por medo dos ladrões. E sabendo que ele não podia ver a porta entreaberta,
continuei a empurrá-la cada vez mais. Eu já passara a cabeça pela abertura e estava prestes a abrir a lanterna quando meu polegar resvalou pelo fecho de ferro e o velho sentou-se no leito gritando: "Quem está aí?" Eu fiquei completamente imóvel e não disse nada. Durante 1 hora inteira não movi um só músculo, mas também, durante este tempo, não ouvi o velho deitar-se. Continuava de certo sentado na cama, de ouvido à escuta, justamente como eu fizera durante 7 noites inteiras, escutando o barulho que fazia o pêndulo do relógio de parede. Mas de repente ouvi um gemido fraco, que reconheci como o gemido resultante de um horror mortal. Não era o gemido de dor ou de pesar. Oh, não! Era o ruído surdo e sufocado que se desprende do fundo de uma alma apavorada. Conhecia bem aquele grito. Muitas noites à meia-noite exata, quando todo mundo dormia, soltara-se do meu próprio peito um gemido igual àquele, excitando com o seu terrível eco os terrores que me atormentavam. Repito que conhecia aquele ruído. Calculava o que o pobre velho sentia e eu tinha piedade dele, ainda que interiormente eu sorrisse comigo mesmo. Sabia que ele continuava acordado desde que se voltara ao leito ao primeiro ruído que eu fizera. Desde então seu pavor aumentara sempre de intensidade. Ele tentara persuadir-se de que não tinha razão para assustar-se, mas não pudera consegui-lo. Dissera a si mesmo: "Não foi nada, apenas o ruído do vento entrando pela chaminé, ou algum rato que atravessou o quarto, ou então, talvez um grilo que começou a cantar." Sim, ele se esforçara por encorajar-se com estas hipóteses, mas tudo fora em vão. Tudo fora em vão porque a morte, que se aproximava passando diante dele com sua grande sombra negra, envolvendo assim aquela vítima, era a influência fúnebre da sombra que não percebera que lhe fazia sentir. Apesar de nada ver nem ouvir, que lhe fazia sentir a minha cabeça no seu quarto. Depois de esperar por muito tempo, impacientemente, que ele se deitasse de novo, resolvi entreabrir um pouco a lanterna. Mas muito pouco, quase nada. Entreabria com tanta cautela como dificilmente poderiam imaginar, até que, por fim, um pálido raio de luz, como um fio de teia de aranha, subiu da abertura, incidindo sobre o olho de abutre. O olho maldito estava aberto, muito aberto, o que me fez enfurecer logo que o fitei. Vi-o com uma perfeita nitidez. Olho azul claro, coberto com um hediondo véu que me gelava o sangue nas veias, mas eu nada podia ver do rosto ou do corpo do velho, porque dirigindo o raio de luz como por instinto sobre o ponto maldito. Em seguida, eu não lhes disse que o que os senhores tomavam por loucura era uma grande penetração dos meus sentidos? Em seguida ouvi um outro ruído surdo, sufocado, contínuo, semelhante a um ruído que pode fazer um pêndulo de um relógio envolvido em algodão. Eu reconheci esse som. Era o bater do coração do velho. Esse som aumentou o meu furor como o rufar de um tambor aumenta a coragem de um soldado. Mas contive-me ainda e continuei ali, sem me mexer. Somente respirava, conservando a lanterna imóvel para que o raio de luz saído dela continuasse a iluminar o olho maldito. Entretanto, o infernal bater do coração era cada vez mais forte, a cada instante mais precipitado. O terror do velho devia ser extremo. O bater do coração, eu disse, era cada vez mais forte, de instante para instante. Repararam bem em tudo que eu lhes disse? Então, devem lembrar-se que lhes declarei ser excessivamente nervoso. E, com efeito, eu sou. Portanto, em plena noite, no meio do silêncio terrível daquela casa, um tão estranho ruído fez com que se apossasse de mim um irremissível terror. Durante alguns minutos ainda contive-me e continuei calmo.
Mas o ruído era cada vez mais forte, sempre mais forte. Cheguei a supor até que o coração ia arrebentar. E então apoderou-se de mim uma nova angústia. O ruído poderia ser ouvido por algum vizinho. A hora do velho chegara, pois. Soltando um grande grito, abri bruscamente a lanterna e entrei no quarto. O velho deu apenas um grito, um só, porque eu lancei no assoalho, virando-o e jogando-lhe sobre o corpo o pesado leito em que antes dormia tranquilamente. Sorri, então, por ver a minha obra tão adiantada, mas, durante alguns instantes ainda, o coração batia, produzindo um som abafado, que não me incomodou, porque não podia ser ouvido através de uma parede. Por fim cessou. O velho estava morto. Levantei o leito e examinei o corpo. Sim, estava morto, morto e rígido. Coloquei-lhe a mão sobre o coração, conservando-o ali durante alguns minutos. Nenhuma pulsação. Ele estava morto e rígido. O seu olho, portanto, não me atormentaria mais. Se persistirem ainda em supor-me louco, essa suposição evaporar-se-á ao descrever-lhes as inteligentíssimas precauções que tomei para ocultar o cadáver.